Boa noite, irmãos. Vamos dar início, então, ao nosso culto de hoje, dia 31, dia do Senhor. Estamos, então, na presença dele. Tanto através aqui do nosso canal no YouTube, como também no Instagram. Vamos iniciar, então, o nosso devocional de hoje. Uma boa noite para todos, para que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os irmãos. Vamos iniciar, meus irmãos, orando ao nosso Deus. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este dia. Te agradecemos, ó Deus, pela tua graça sobre nossas vidas. Te agradecemos, ó Deus, pela bondade do Senhor dispensada a cada um de nós. Abençoa a tua igreja, os irmãos que estão adentrando a este ambiente virtual, mas que, mesmo à distância, ó Deus, possamos estar em espírito e verdade diante do Senhor, em adoração. É o que pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Salmos. Salmos, leiamos a palavra do nosso Deus. Número 110. Salmos 110. Salmos 110. Diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos, apresenta-se-á voluntariamente o teu povo, no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da tua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, de caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Estes salmos, meus irmãos, ele é um salmo de Davi que fala do reino e sacerdócio do Messias, ou seja, é um salmo messiânico, diz respeito à pessoa de Jesus, né? Um salmo profético de respeito à pessoa de Jesus no Antigo Testamento, já apontando para o reino e o sacerdócio de Cristo, mostrando todo o seu poder, toda a sua condição que ele haveria de manifestar no devido tempo, quando aqui Jesus estivesse encarnado, como ele de fato já fez, já veio a este mundo, já morreu, já ressuscitou e agora está lá à direita de Deus Pai, onde há de vir para julgar vivos e mortos. E é nesse Senhor que temos, é nesse Senhor Salvador que assim louvamos, dizendo, Santo, 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 Deus Onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Vamos entoar hinos 11 do nosso inário Novo Cântico. Hino de número 11. Santo, 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 Deus Onipotente, tuas nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor.
Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formasse o firmamente a terra, eras e sempre és, e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Assim louvamos o nosso Deus, que é santo, santo, santo. E por ser o nosso Deus santo, 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 necessitamos sim estar na presença dele com o coração purificado, com o coração quebrantado, né? A fim de que possamos ter do Senhor a bênção da sua misericórdia e graça sobre cada um de nós. Pois, segundo diz a palavra do Senhor, o seu desejo, a sua vontade para o seu povo é a santificação, né? Isso está dito na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, pautado nesta verdade bíblica de que o Senhor nos chamou e para sermos, pela santificação do Espírito e fé na verdade, né, para a nossa santificação no Espírito e fé na verdade, é por isso que é necessário que hajamos de tal maneira que essa escolha divina se confirme em nossas vidas. E uma das maneiras de nós estarmos realmente demonstrando que fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus para ser o seu povo, é quando nós, então, confessamos os nossos pecados e desejamos realmente estar na presença do Senhor, louvando e bendizendo o seu santo e bendito nome. Portanto, esse é um momento devocional, um momento de culto, onde nós nos voltamos ao Senhor em oração para confessar a Ele o nosso pecado e desejosos de estarmos realmente fazendo assim a vontade do Senhor, que é a nossa santificação do Espírito e fé na verdade. Vamos orar então. Pai Santo, Deus Eterno, nós suplicamos ao Senhor, a Ti, o perdão pelos nossos pecados. Rogamos, ó Deus, que use de misericórdia para conosco, por tudo aquilo que pensamos que não Te agrada, por aquilo que praticamos que não Te agrada, por aquilo que falamos, ó Deus, que não Te agrada. Tem misericórdia de nós, Senhor, pois somos pecadores
necessitados da tua graça. Por isso, reconhecendo isto na nossa vida, na vida do teu povo, nós agora rogamos que apliques em cada um de nós, a cada dia, o perdão pelos nossos pecados que praticamos. E na certeza, ó Pai, de que isto é possível graças à obra do teu Filho Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, é que nós então estamos a orar. E assim pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. E assim, consciente de que estamos na presença do Senhor, de que recebemos dele o perdão, e que ele age graciosamente, né, em favor do seu povo. Por isso devemos estar sempre louvando ao nosso Deus, sempre entendendo que ele é o Deus maravilhoso, é um Deus gracioso, é um Deus que realmente trabalha em favor do seu povo e alegra-se quando o seu povo reconhece a sua necessidade, a sua confissão e requer do Senhor o perdão. Então, vamos entoar ainda o hino 71, que diz: se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Vamos entoar, então, este hino número 71 do nosso inário Novo Cântico. Hino 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, se ao meu exemplo fraco tropeçou, se eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se amor a meu irmão não demonstrei, se ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, se firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova este pobre coração. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Agradecemos a Deus, assim, que Ele esteja a renovar o nosso pobre coração. Ele escutou certamente a minha oração, e há de nos livrar do pecado vil. Assim cantamos, assim cremos e assim louvamos ao nosso Deus. Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor mais uma vez no livro do profeta Isaías. E vamos ao capítulo 47 de Isaías, o que nós vamos meditar hoje. A queda da Babilônia, Isaías 47. Vamos abrir a palavra do Senhor. O texto que nós iremos meditar na noite de hoje. Então, eu vou fazer a leitura do texto, os irmãos acompanhem em suas Bíblias, e depois da leitura vamos fazer mais uma oração, rogando que o Senhor possa, então, nos abençoar, e nos dar entendimento daquilo que nós vamos estudar nesta noite. Então, vamos orar. Vamos ler primeiro a palavra do Senhor, capítulo 47 de Isaías, que diz assim: Desce e assenta-te no pó,
Ó Virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança, e não pouparei a homem algum. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão. Porém, não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E disseste: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Ouve isto, pois, tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Mas ambas estas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Porque confiaste na tua maldade e disseste: não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma: eu só, e além de mim não há outra. Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar. Porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Talvez possas tirar proveito, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois agora os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que diante deles se assentem. Assim serão para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade. Dispersar-se-ão, cambaleantes, cada qual pelo seu caminho. Ninguém te salvará. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, mais uma vez aqui estamos diante da tua bendita palavra, Senhor, e rogamos que o teu Espírito Santo venha iluminar a mente, o coração de cada um que nos ouve nesta noite, para que haja edificação, ó Deus, haja transformação, Senhor, e assim fala, ó Deus, ao coração de cada um dos irmãos. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vejam, irmãos, se tendo a sequência, né, aí do livro de Isaías, como nós vimos fazendo, expondo o livro de Isaías, é um livro, como já falei em diversos momentos, que eu particularmente gosto muito, porque é um evangelho no Antigo Testamento. São as boas novas de salvação no Antigo Testamento. Isaías é o profeta que fala da vinda do Messias. Isaías é o profeta que mostra a condição pecaminosa do homem de maneira escancarada e mostra a ação de Deus para fazer esses homens serem punidos quando não se arrependem dos seus feitos, dos seus pecados, e também usa de graça e misericórdia sobre aqueles que são alvo do seu amor, da sua aliança que ele estabeleceu desde
a eternidade. E aqui mostra também, e vem mostrando, né, que há um contraponto muito importante entre Deus e os ídolos. Os ídolos nada são, os ídolos nada podem fazer, os ídolos são envergonhados, os ídolos são motivos de riso, né, e de vergonha. Mas os filhos de Deus, eles têm ao seu Senhor. E é o seu Senhor que é o Deus vivo e verdadeiro, é o Deus que está acima de todo e qualquer ídolo, é o Deus que faz e acontece tudo quanto lhe agrada, é o Deus que cumpre a sua palavra fielmente, porque esse é o nosso Deus, é o Deus soberano, é o Deus que é Senhor, é o Deus que está governando sobre tudo e sobre todos, é o Deus da história, é o Deus da vida de todas as pessoas, porque é o Deus criador, é aquele que nos fez e que nos criou. Portanto, as pessoas, elas demonstram pela sua incredulidade a incapacidade de reconhecer esse Deus. E nesta incapacidade de reconhecer quem é Deus, as pessoas acabam idolatrando, acabam criando ídolos para si mesmo, para alimentar a sua própria religiosidade vazia, né? O seu coração vazio. E a Babilônia, ela representava, naquele momento, tudo que era da luxúria, tudo que era de pomposidade, tudo que representava a arrogância humana, a soberba humana, tudo isso a Babilônia representava. Era cheia de pompa, era uma cidade que se arvorava em dizer que ninguém ia destruir ela, porque era uma cidade potente, forte, um exército forte. Então, essa cidade, naturalmente, Babilônia e seus governantes, naturalmente, ela se tornou arrogante, soberba. Mas aí, então, o profeta Isaías, enviado pelo Senhor, começa, então, a profetizar o fim desta cidade, a queda da Babilônia, uma cidade que, para eles, isso era inimaginável. Nunca que um babilônio ia colocar na sua mente a ideia de que aquela cidade poderia ser destruída um dia. Eles achavam que essa cidade ela era autoexistente, eles achavam que a cidade e o seu governante era uma cidade que era impossível de ser destruída. Mas então, o Senhor, através do profeta Isaías, vem falar àquela cidade, aquele povo ímpio, mau, aquele povo pecaminoso, aquele povo que não se arrependia, aquele povo que não cria em Deus. No entanto, eles se achavam a si mesmos como deuses. E então, o que é que nós vamos ver? O profeta, então, usando de linguagem poética, né, figurada, ele vai expor a sua profecia àquela cidade. E nisso nós vamos ver que Deus ele vai citar aí o orgulho de Babilônia. A Babilônia era uma cidade orgulhosa, né, vaidosa. E olha então que ela se achava, né, como o profeta vai colocar aqui, como a senhora mimosa, né, delicada, aquela senhora de um padrão social alto e que então estaria acima, né, de todos e qualquer mulher, né, do seu tempo. E ele então usando essa linguagem de Babilônia como se fosse uma mulher, né, ele diz: desce e assenta-te no pó. Ou seja, ele roga que aquela cidade ela tem a capacidade de humilhar-se. Descer ao pó, assentar no pó, é uma situação de humilhação. E aí ele conclama dizendo: olha, desce, assenta-te no pó, ó Virgem Filha. Então ele trata a Babilônia como ó Virgem Filha de Babilônia. Assenta-te no chão, pois já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada, tá vendo? Então ele está avisando já
o profeta Isaías, de que, olha, algo de ruim vai acontecer a esta cidade. É melhor descer, é melhor assentar-se no pó, ou seja, é melhor se humilhar. E manda mais ainda, toma a mor e moe a farinha. A mor era aquele instrumento que era utilizado para trabalhar no moinho, né? E esse tipo de trabalho é um trabalho serviçal, é um trabalho ligado às pessoas que eram escravizadas. Então ele está dizendo, olha, toma a mor, moe a farinha, tira o teu véu, ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. Ou seja, é um quadro vergonhoso, né? Uma mulher que era a virgem filha de Babilônia, toda mimada, toda delicada, né? Cheia dos seus belíssimos vestidos, de repente, olha, se vê humilhada. De que maneira? Tendo que trabalhar, fazer um serviço que era própria das mulheres que eram escravas. Era tomar o moinho, a mó, e fazer a farinha. Ou seja, vai fazer um serviço braçal. Uma filha da Virgem da Babilônia, alguém que era, digamos assim, da realeza, né? Alguém que estava ligado a toda a pompa da realeza, de repente se vê diante dessa profecia de Isaías como alguém que será envergonhado. Ele diz: as tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio. Tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Vejam a trajetória daquela cidade, outrora luxuosa, outrora delicada, belíssima, atraente, era a trajetória de ruína, era a trajetória de queda, ela ia ser destruída. Aquele povo tão arrogante, aquele povo soberbo, aquele povo que não se aquedava diante do Deus Todo-Poderoso, era um povo que ia cegar a sua destruição. Este era o fim da Babilônia. A Babilônia, outrora virtuosa, outrora vistosa, outrora luxuosa, seria abatida, seria destruída. E Isaías relata, então, de maneira figurada, o que é que ia acontecer àquela cidade, comparada a uma virgem da filha de Babilônia, mimosa e delicada, ia ser escravizada, ia se tornar humilhada diante de tudo aquilo, toda aquela pompa que eles estavam apresentando. E então, chega no versículo 4, então o profeta diz então, olhe, quanto ao nosso Redentor, o Redentor do povo de Deus, que estava cativo pela Babilônia, o povo de Deus que estava aprisionado, que estava escravizado pela Babilônia. Ele diz, quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Então, o profeta também vai dando conhecimento àquela cidade que há um Deus Todo-Poderoso, que é Santo de Israel, que há um Deus que é Redentor, ou seja, ele irá salvar o seu povo daquela condição de cativeiro que eles estavam inseridos. E então, mais uma vez, se volta para a Babilônia e diz, assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada senhora de reinos. Então, vejam, a Babilônia era considerada a senhora de reinos, mas ele está avisando agora, de maneira contundente, o profeta Isaías está dizendo, olha, vocês nunca mais será chamada senhora de reinos. Assenta-te calada, entra nas trevas. Essa é a condição que o profeta está deixando muito clara para a Babilônia. É eminente a destruição daquela cidade. A cidade que outrora era virtuosa, vistosa, luxuosa, imperialista,
que tinha o poder nas suas mãos a ponto de escravizar os outros povos, dentre eles o povo de Deus, o povo de Israel estava escravizado, mas aquele povo que estava escravizado não estava por causa da força de Babilônia, do exército da Babilônia, não. O povo estava escravizado por causa do seu pecado. O povo estava escravizado porque tinham desobedecido ao Senhor, porque tinham se distanciado do Senhor. Mas chegou a hora em que o Senhor há de resgatar o seu povo. E o Senhor há de destruir a nação ímpia e imperiosa da Babilônia, que o Senhor permitiu que ele pudesse fazer aquilo contra o seu povo. O Senhor permitiu que os reis da Babilônia pudesse intervir de tal maneira que trouxesse o seu povo ao cativeiro. No entanto, o Senhor começa a avisar aquele povo, aquela nação ímpia e pagã, que possuía vários deuses, que ele já falou lá nos capítulos anteriores, que de nada servem. Era um povo também místico, era um povo que buscava feitiçaria, que tinha toda aquela coisas abomináveis ao Senhor, práticas que eram abomináveis a Deus. Esse povo estava prestes a ser destruído. Era um povo que não dava atenção ao Senhor Deus. E, na verdade, eles nem aceitavam a ideia de existir um Deus, pois para eles, os deuses deles já eram suficientes. Para eles, as ações deles, ninguém poderia impedir. Para o povo da Babilônia, era achava a senhora dos reinos. E era essa mesma o entendimento que se tinha naquele período. No entanto, o profeta Isaías está dizendo: jamais você será chamada senhora de reino. Nunca mais. Vai chegar o dia da destruição da Babilônia. A Babilônia não vai mais exercer o seu poder, a sua arrogância, a sua soberba sobre o povo de Deus. E ele diz aí: muito me agastei contra o meu povo, profanei a minha herança e a entreguei na tua mão, porém não usaste com ela de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. Olha só, meus irmãos, o profeta Isaías está informando que quem foi que entregou o povo à Babilônia para ser escravizado foi o próprio Deus. Eu me agastei contra o meu povo. Ou seja, esse é o povo de Deus que ele diz: olha, eu entreguei na tua mão, mas o Senhor entregou, mas esse povo estava sob a batuta de Deus e não sob a batuta da Babilônia. A Babilônia não deveria impor sobre aquele povo aquilo que ela fez com aquele povo. O que foi que ela fez? Ela não usou de misericórdia. Eles até usaram pesado jugo sobre os idosos, sobre os velhos. Maltrataram a todos aqueles que pertenciam ao povo que era de Deus. Deus concedeu à Babilônia poderes para tornar cativo o seu povo, mas não era para a Babilônia agir como agiu. O Senhor Deus disse: olha, eu entreguei a vocês, porém vocês não usaram de misericórdia para com a minha herança, para com o meu povo, né? E até mesmo sobre aquelas pessoas já idosas, não tiveram coração, não tiveram amor, não tiveram sentimento de dizer: essas pessoas são idosas, vamos cuidar delas, né? Não, fizeram pesado jugo sobre os velhos. Ouve isto, então, olha só. Quando ele diz ouve isto, é dizer: olha, agora vai o juízo de Deus sobre vocês. Agora atentem para o que vai acontecer com vocês, Babilônia, povo da Babilônia, por causa dessa atitude arrogante, soberba, maldosa sobre o povo de Deus. Ouve isto.
pois tu que és dada a prazeres. A nação babilônica, de fato, era dada aos prazeres da carne, que habita segura, ela se achava inatingível. Que dizes contigo mesma, olha só o que Babilônia dizia, eu só, e além de mim não há outra. Ou seja, arrogância, achava que ninguém podia abalar a sua estrutura, ninguém podia ser igual a Babilônia. Babilônia era, de fato, reconhecida pelas pessoas que ali viviam ao redor e dentro dela como a senhora dos reinos. E ela, de fato, se achava a si mesma. Só que essa condição da Babilônia, como de qualquer outra nação, só é dada por Deus. Quem garantiu aquele período poderoso de controle das nações ali foi Deus, a Babilônia. Babilônia não era o que era porque por si mesma. E é isso que é, aí onde está a questão. Eles se achavam realmente superiores às outras pessoas, ela se achava indestrutível, e dizia mais, olha, eu não ficarei viúva, nem te conhecerei a perda de filhos. Ou seja, ninguém pode atingir a Babilônia. E esse discurso da Babilônia é um discurso arrogante, é um discurso pecaminoso, é um discurso soberbo, é um discurso que não há humildade, que não há reconhecimento de quem de fato Deus é. Mas o fato é, o Senhor Deus envia o seu profeta Isaías para falar àquele povo arrogante que era da Babilônia e mostrar para eles que esse orgulho babilônico estava prestes a ruir. É isso que o Senhor Deus está fazendo. Vai ruir todo o orgulho da Babilônia, que de fato não se achega para Deus, que de fato não reconhece tudo aquilo que o Senhor Deus é. Mas esse orgulho de Babilônia é um orgulho falso. Ele não consegue realmente dar a ela a condição que ela pensa que tem. Ela acha que pode fazer e acontecer. Ela acha que pode fazer tudo quanto quiser fazer sem prestar conta. Ela não tem a noção de que, de fato, há um Deus vivo, verdadeiro, soberano, Senhor sobre tudo e todos. A Babilônia não tinha essa concepção. Estava exatamente encegueirada na sua própria soberba. Mas olha o que o profeta diz. Enquanto a Babilônia discursava e dizia, eu só, e além de mim uma outra, eu não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Aí o profeta vai e diz, mas ambas estas coisas, ou seja, a viuvez e a perda de filhos, ambas essas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Então vejam, meus irmãos, a Babilônia, né, que arvorou-se em abrir a boca para dizer que não ia perder os seus filhos, que não jamais ia ficar viúva, naturalmente, usando aqui a linguagem figurada, né, poética, mas o profeta Isaías diz claramente para aquela nação, pois no mesmo dia você ficará viúva, você perderá filhos. E a viuvez e a perda de filhos era aquilo que era mais terrível, né, para uma mulher no Oriente Médio. Uma mulher sem filhos e uma mulher viúva era uma mulher, digamos assim, tida como uma mulher desgraçada, uma mulher totalmente sem sentido, sem valor. Então, o que ia acontecer com a Babilônia? Ela ia sofrer uma derrota terrível na sua luxúria, na sua condição, na sua soberba, na sua arrogância.
ela ia perder tudo aquilo que ela tanto valorizava. Ela ia ficar sem nada. Virão em cheio sobre ti. E olha que ele diz, e apesar da multidão das tuas feitiçarias. Ou seja, a Babilônia achava que as suas feitiçarias, né, que os seus encantamentos, ou seja, as suas magias, era suficiente para protegê-la. Nada ia acontecer à Babilônia, isso eles pensavam, né? Porque eles tinham feiticeiros, eles tinham encantamentos, magias, que eles acreditavam que aquilo os protegia. Então vejam como é algo interessante, né? Como essas coisas ainda se mantêm nos dias de hoje. Tem muita gente que ainda confia nisso, em feitiçarias, em encantamentos. Tem gente que acha que macumba, né, resolve, soluciona algum problema ou promove algum mal contra alguém. Tem gente que ainda pratica essas coisas. E é uma prática antiga, já vem lá dos tempos bíblicos, né? O povo consultava necromantes, o povo praticava feitiçaria, o povo usava de encantamentos, acreditavam eles nessas coisas e achavam que essas coisas iam dar um status, né, para eles. Achavam, por exemplo, eles que estavam protegidos e nada disso ia trazer problema para a sua vida, porque eles pagavam lá e davam lá suas oferendas aos feiticeiros, eles lá também pagavam e davam suas oferendas aos mágicos, que traziam encantamentos e magias, e nós sabemos que nada disso é verdadeiro, tudo isso é falso, tudo isso é uma enganação. As pessoas que, infelizmente, se deixam levar por estas coisas estão sendo enganadas, se deixando levar pela feitiçaria, se deixando levar por encantamentos. Isso é engodo. Isso, na verdade, vai trazer um mal terrível para a vida das pessoas. Na verdade, estas coisas acabam trazendo juízo sobre estas pessoas. É a morte espiritual que essas pessoas vão de usufruir se continuarem nesta vida, usando de feitiçaria, de encantamentos. Por isso que a Babilônia está a caminho da derrota, da destruição, porque elas se apegam àquilo que é falso, àquilo que é enganoso, àquilo que de fato não pode produzir, de modo algum, a redenção das suas almas. E eles vão continuar nessa caminhada, eles vão continuar acreditando naquelas coisas, tal como hoje acontece. Quantas e quantas pessoas nós avisamos e dizemos, olha, viver através de adivinhação, de horóscopo, disso, daquilo, outro, isso não há de produzir nada. Isso, na verdade, é tudo engano. Mas quantas pessoas dão valor a isso? Quantas pessoas acreditam nisso? E nada de acreditar na palavra de Deus. Nada de dar crédito àquilo que é a verdade de Deus. Então, isso continua nos dias de hoje. As pessoas continuam desacreditando no Evangelho, na palavra de Deus, e dando crédito aos feiticeiros, aos encantamentos, aos mágicos, às magias, aos horóscopos, à astrologia. E isso é uma prática milenar, né? Naquele período, os povos eram assim, consultavam astrólogos, consultavam necromantes, consultavam feiticeiros e estavam também atrás de mágicos. E isso era uma prática muito comum na Babilônia. E é tão comum na Babilônia que eles acreditavam que ali, aquelas coisas atraíam bem para eles, faziam coisas boas para eles, prosperava. A prosperidade da Babilônia estava também, olha só, incrementada pela feitiçaria e pelos encantamentos. Mas o profeta Isaías, tomado pelo Espírito Santo de Deus, diz para aquelas pessoas que acreditavam naquilo: porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isso te fez desviar. E disseste contigo mesma, eu só, e além de mim não há outra. Então vejam, a Babilônia
confiava em si. E ainda dizia: olha, não há quem me veja. Praticavam a maldade e achavam que ninguém estava sabendo de nada. Só que esqueciam eles que há um Deus no céu, que vê todas as coisas. Há um Deus que vê e controla todas as coisas. Há um Deus que estava direcionando a história daquela cidade, daquele povo. Apesar dos pesares, o Senhor ia enviar um redentor para salvar o seu povo e ia destruir aquela cidade que deixou o seu povo sob cativeiro. E ele diz: pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas. Olha, meus irmãos, de fato, esse é um ponto importante aqui. As pessoas que estão se deixando levar por encantamentos, feitiçarias, como era o caso da Babilônia, e até mesmo da sua própria ciência, né? Da sua sabedoria, né? Sem o respaldo daquilo que é daquele que é o Criador de tudo e de todos, que é o Senhor Deus, essas pessoas, elas acabam na prática da maldade, acabam confiando na falsidade, e acabam se ensoberbecendo e sendo arrogantes. E o profeta está dizendo que vai vir sobre eles, sobre aquela cidade, o mal, que os seus encantamentos não saberá conjurar. Então, aquelas pode consultar quem quiser, pode chamar quem quiser, mas ninguém vai poder desfazer o mal que virá sobre aquela cidade da Babilônia. As feitiçarias, a ciência, a sabedoria, toda daquela cidade, pode reunir todo mundo aí, fazer o que quiser, mas ninguém conseguirá conjurar. Tal calamidade vai cair sobre ti. É o que diz o profeta, da qual por expiação você não poderá livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação. Olha só, de repente. Aí as pessoas pensam, mas como estava tudo bem? Estava tudo maravilhoso? Não está. De repente, vem a destruição, a desolação, e de fato, como não imaginavas. Vejam, meus irmãos, se não é uma situação bem atual nos dias de hoje. Quantas e quantas pessoas estão aí não desavisadas, porque o evangelho, a palavra de Deus está sendo pregada e avisando, mas elas estão encegueiradas e elas não dão ouvidos àquilo que está sendo dito. E as informações estão chegando, os avisos estão chegando, os sinais estão acontecendo, mas as pessoas estão como que desavisadas, como que alienadas, sem prestar atenção. E quando vir a destruição, virá como elas não imaginam. Há pessoas que dizem, não, nada vai acontecer, não, é conversa. Mas as coisas vão acontecer. Talvez como se essa maioria de pessoas nem imaginam, mas vão acontecer. O povo de Deus, por exemplo, sabe disso. Nós somos avisados aqui pelas Sagradas Escrituras do que vai acontecer. E vai mesmo. Nada do propósito de Deus para a humanidade vai deixar de se cumprir. Tudo vai acontecer do modo como Deus quer que aconteça. Foi o caso aqui. Babilônia passou um tempo na luxúria, nos prazeres, na soberba, na arrogância, próspera, né? Senhora de reinos, mas chegou o tempo que a Babilônia vai ser destruída. A Babilônia não vai conseguir se manter nessa condição. E por que assim? Porque a Babilônia não vive lastreada naquilo que é fundamental para qualquer sucesso na vida de quem quer que seja, de nações, de povos, de pessoas. É estar lastreada ou baseada naquele que é o Senhor e Salvador das nossas vidas e de toda a nossa nação e povo.
Por isso que o Senhor Deus já disse desde o início: eu tenho um povo e eu vou salvar esse povo. Apesar de toda essa situação acontecida e ocorrida ao longo da história, o Senhor demonstra que ele age para salvar o seu povo. E ele continua então no texto dizendo, já adentrando aí na parte final do texto, do 12 ao 15, né? É a parte final do texto de Isaías 47. Ele diz: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que te fatigaste desde a tua mocidade. Olha, a juventude inteira daquela nação, daquele povo, foi cheia de feitiçaria e de encantamentos, até se cansarem de usar aquilo. Talvez possas tirar proveito, diz o profeta, talvez com isso inspirar terror. Já estás cansada com a multidão das tuas consultas. Levantem-se, pois agora, os que dissecam os céus e fitam os astros, os que em cada lua nova te predizem o que há de vir sobre ti, ou seja, os astrólogos, né? Eis que serão como restolho, o fogo os queimará, não poderão livrar-se do poder das chamas, nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo para que adiante deles se assentem. Assim será para contigo aqueles com quem te fatigaste, aqueles com quem negociaste desde a tua mocidade, dispersar-se-ão cambaleantes, cada qual pelo seu caminho, ninguém te salvará. Olha, meus irmãos, que fim triste, não é? E trágico está acontecendo com a Babilônia. A Babilônia está prestes a ser destruída. Toda a pompa babilônica vai cair. Toda a arrogância da Babilônia vai levá-la ao chão, à humilhação, à destruição. E isso quem vai fazer é o Senhor. E vejam, ninguém vai salvá-la. É uma demonstração aqui daquilo que sempre vem sendo mostrado nas Escrituras. O Senhor Deus Todo-Poderoso, ele há de salvar o seu povo e há de condenar e destruir todos aqueles que não pertencem ao seu povo. Vejam, aqui está muito claro aqueles dois caminhos, né, que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Ele diz, olha, há um caminho estreito e apertado que conduz para a vida, mas há um caminho largo e espaçoso que conduz para a morte. Babilônia estava no caminho largo e espaçoso. O povo de Deus está sempre no caminho estreito e apertado, difícil, mas é o caminho que vai conduzir esse povo à salvação. Mas aqueles que andam nos prazeres, aqueles que andam atrás dos encantamentos, dos feitiçarias, do falso ensino, das heresias, de tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus, estes não vai chegar ninguém para salvá-lo. A feitiçaria não vai poder salvá-lo. Os encantamentos não vão poder salvá-lo. Nada do que se faça, sua religiosidade vazia, ímpia, perversa, má, não vai trazer salvação. E esta condição, meus irmãos, continua valendo para hoje. Valeu para lá, no tempo do profeta Isaías, contra aquela cidade da Babilônia, que de fato caiu. Está registrado a queda da Babilônia nos livros de história. Foi queda feia. E por quê? Não foi uma coisa desavisada, não. O profeta Isaías avisou. Deus levantou o seu servo para falar àquela nação ímpia, mas certamente foi menosprezado, certamente ele foi ridicularizado. O profeta, tal como hoje, quantas e quantas vezes nós avisamos, através da palavra de Deus, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas abandonem a sua vida de pecado, se voltem para o Senhor, larguem a sua vida de idolatria, larguem a sua vida de crer em feitiçarias, mas as pessoas não querem saber. Elas preferem dar ouvidos a tudo isso, mas não querem dar ouvidos à palavra de Deus. Portanto,
quando chegar o dia da vitória do meu Rei, do Senhor Jesus Cristo, ele estará com toda a paz, com toda a situação sobre as suas mãos, dizendo: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E aí a glória de todos os filhos de Deus. E vai chegar uma outra parte que ele vai dizer: apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês que não deram ouvidos à minha palavra, vocês que não quiseram saber de arrepender-se, vocês que endureceram seus corações, vocês que deram ouvidos a feiticeiros, a necromantes, a encantamentos, vocês que andavam na soberba dos seus corações, achando que você, por você mesmo, vai decidir isso ou aquilo, o destino da sua vida. E se você achar que o destino da sua vida é trazido, é causado, é levado por sua decisão, pode estar certeza que a sua decisão vai ser uma derrota. Mas se você confiar no Senhor e depositar nele a sua confiança, você vai perceber que você vai gozar da glorificação que o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. É nisso que nos apegamos, meus queridos irmãos. É na certeza de que o Senhor providenciou o Redentor para a nossa redenção, para a nossa salvação, mas é certo também que Ele há de julgar e condenar todos aqueles que se colocam numa condição como se colocou a Babilônia, uma condição de incredulidade, uma condição de arrogância, uma condição de auto-existência, como se ninguém mais pode atingi-la. Assim pensava a Babilônia. Mas o Senhor é fiel, o Senhor, a sua palavra, e Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele tem para fazer. Então, alegre-se no Senhor, você que nos ouve, pela graça do Senhor Deus, dele ter nos alcançado, dele ter nos feito seus filhos, dele ter nos feito nascer de novo, e então nos ter livrado dessa condenação, desse juízo que certamente virá sobre essa terra. E aqueles que não quiserem dar ouvidos a isto que estamos a ver, aqui na palavra de Deus, eu rogo ao Senhor que use de misericórdia e que Ele possa lhe dar o entendimento da sua palavra. Só Deus mesmo pode fazer isto, transformar um coração endurecido, um coração que não está interagindo com a sua palavra, um coração que está fechado para ouvir a palavra de Deus. Só a graça do Senhor, só a ação do Espírito de Deus para transformar a sua vida. É assim que é e assim será, porque é a graça e a ação do Deus Todo-Poderoso que pode trazer alento e salvação. Mas aqueles que permanecerem endurecidos, ninguém te salvará. Foi assim que ele concluiu esse capítulo aqui, 47 de Isaías. Ninguém salvará a Babilônia, porque eles se praticaram na feitiçaria. Eles continuaram praticando coisas absurdas contra o Senhor. Então, nós vamos orar ao Senhor para que Ele conceda mais e mais a sua graça, que Ele nos dê ânimo para viver a servir a Ele com toda alegria, apesar das condições adversas que estamos enfrentando. Mas o nosso Senhor é Deus, o nosso Senhor está à frente de todas as coisas e Ele há de julgar tudo e a todos. Portanto, confiemos em nosso Deus, né, e nos fortaleçamos mais e mais nele. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Deus eterno, nós te louvamos neste dia maravilhoso que é o dia do Senhor, por essa oportunidade que tivemos de louvá-lo, de orar, de falar contigo e também de ouvir a Senhor através da pregação da tua palavra. Ó Senhor, edifica a tua igreja, o teu povo. Ó Deus, nos livra, nos afasta de toda e qualquer influência ruim, maligna, perversa deste mundo em que estamos vivendo. E que, aceitando, ó Deus, esta graça do Senhor, havendo esta graça sendo aplicada em cada coração, possamos, ó Deus, nos alegrar profundamente no Senhor a cada dia. Muito obrigado, Senhor.
É o que oramos assim, agradecido, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós estamos concluindo, então, esse momento aqui,